Oi, gente, boa noite. Eu tô abrindo a live pela segunda vez porque tinha caído, né? A primeira travou, então vamos para a segunda tentativa aqui para ver como é que acontece. Obrigada por vocês estarem aqui. Essa live é uma live surpresa, né? Na verdade, eu não marquei essa live, eu falei que eu iria fazer, mas eu não disse quando, né? Que eu iria fazer nenhum horário. E eu senti no meu coração que era agora, né? Então por isso que eu abri ela aqui para poder compartilhar com vocês, que é uma live sobre lealdades e ordem. Oi, Ariana, bem-vinda. Oi, Aninha, bem-vinda. Obrigada por estar aqui. Como é uma live surpresa, muita gente não sabe o que eu tô fazendo, mas se vocês sentirem no coração de vocês de ao longo da live irem compartilhando com pelo menos 3 amigas, eu tenho certeza que aquilo que eu vou compartilhar hoje com vocês pode ajudar, né? Na percepção de vocês diante da vida que vocês estão construindo, na vida que vocês estão levando. E pode trazer algumas respostas, né? A fim de que vocês possam transformar, talvez alguma coisa que precise ser transformada aí dentro de vocês. A live vai ser sobre lealdades e ordem, né? Que foi um tema que eu lancei na segunda-feira de manhã. E como eu falei antes, eu sinto que está no momento de eu compartilhar, né? Meu coração está pedindo para eu compartilhar o que eu quero compartilhar com vocês. Então, eu acredito que é um bom momento, né? Então, vamos lá. Tem uma frase que, para começar a live, eu quero ler para vocês, tá? Que ela diz assim, ó. O quanto a lealdade ao velho, antigo, a partir de crenças e padrões de comportamento que te levam para o menos, te prende ao passado e cria resistência diante daquilo que é novo. Então, eu acho que essa frase era muito forte, apesar de eu ter gaguejado ali no início, porque ela está falando de algo muito profundo, né? Ela está falando de um movimento de alma muito profundo nosso. O quanto nós somos e estamos presos ao passado, e porque estamos presos ao passado, a um padrão de comportamento do passado, nós temos dificuldade, nós resistimos a abraçar o novo, a dar o passo diante do novo, a enxergar o novo como uma possibilidade, né? E quando nós estamos tão presos ao passado, como eu disse antes, né, a gente está preso num padrão de comportamento. E esse padrão de comportamento geralmente foi estruturado em cima de um trauma, em cima de uma dor muito profunda que, por via de regra, não foi processada dentro do sistema, né? Então, quando eu falo aqui com vocês, eu estou falando de um lugar que não é unitário, ou seja, não é de você, não é de mim, mas é de um sistema, ou seja, é de uma família inteira. Eu estou falando de você, dos teus pais, dos teus avós, dos teus irmãos, dos teus tios, de todos aqueles que compõem um sistema familiar desde muito tempo lá atrás. Então, dentro da terapia sistêmica, a gente sabe que traumas que ocorreram na 3ª geração, na 4ª geração dos teus bisavós, na 5ª geração dos teus trisavós, impacta diretamente e atua diretamente na sua vida, né? De forma, claro, inconsciente. Então, a gente vai ver que muitos de nós, por não ter consciência, por não saber de que pé de árvore a gente caiu, né? A gente acaba por repetir esses padrões de forma inconsciente e muito dolorosa, gerando cada vez mais danos e traumas, não apenas para nós, mas alimentando um trauma original do próprio sistema. E o mais bonito disso, ou se é que tem uma parte bonita, né? Mas eu diria que tem, que é a nossa árvore, o nosso sistema familiar, ele está sempre buscando por evolução. Ele está sempre buscando como realmente uma árvore, né? Se esticar para chegar cada vez mais ao sol. Então, o objetivo de uma árvore é que ela tenha cada vez mais folhas, cada vez mais frutos e cresça cada vez mais forte e imponente. Isso significa que a nossa árvore está sempre buscando o quê? Crescimento, cura, né? Engrandecimento. A nossa árvore está sempre buscando que a gente cresça. E nessa analogia eu quero trazer para vocês que
as pessoas que já passaram, né, que já faleceram dentro do teu sistema familiar, elas também estão buscando através de você esse crescimento. Então, um dos primeiros sinais, né, que a gente encontra é quando a gente está dentro de uma lealdade, está obedecendo a uma lealdade sistêmica, é quando a gente tem dificuldade, resistência em tomar uma decisão diante do novo. É quando um novo bate na porta, toque, 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 e a gente diz assim, eu não vou abrir não. Se eu abrir, aí é como se disparasse uma tagarelice mental, tá? E nessa tagarelice mental, tu vai criar um monte de histórias na tua cabeça para que você possa justificar o porquê que você não tem que abrir a porta. Mesmo o novo abrindo, mesmo o novo batendo, mesmo o novo até tentando empurrar a porta. Você vai resistir a todo custo para não deixar essa porta entrar, esse novo entrar. E por quê? E aqui está o grande segredo das lealdades. Porque se você deixar um novo entrar, a tua alma, que pertence a um campo sistêmico arcaico, ou seja, antigo, vai se sentir excluída. E esse é um movimento muito profundo e muito inconsciente. Vou repetir. Nós temos resistência ao novo porque o novo vai nos fazer diferentes do nosso sistema familiar ou de um padrão de comportamento do nosso sistema familiar. Então, por exemplo, se a minha mãe, se a minha avós, se as minhas bisavós foram mulheres que sofreram profundamente no amor, se foram mulheres que não tiveram prosperidade financeira, nós vamos, de forma consciente, buscar essa prosperidade financeira, nós vamos, de forma consciente, buscar esse amor, mas de forma inconsciente, nós vamos gerar movimentos para que a gente possa, então, se auto-sabotar diante do novo, para que possamos, então, pertencer àquela legião de mulheres que, de forma inconsciente, eu sigo para que eu possa pertencer, ou seja, ser igual a ela. Ou seja, como que eu vou ser bem-sucedida, ter muito dinheiro, se minha mãe passou fome? Como que eu vou ser feliz no amor, se a minha avó foi largada no altar? Como que eu vou ter uma saúde boa? Como que eu vou ter um corpo saudável, um corpo bonito, se a minha avó foi abusada? Se a minha mãe nunca nem foi numa massagista? Se minha mãe nunca nem foi num médico? Se minha mãe nunca não foi nem num nutricionista? Como que eu vou cuidar do meu corpo? Então, o que a gente faz? A gente, de forma inconsciente, vai gerar movimentos de autossabotagem. E esses movimentos de autossabotagem geralmente são crenças. Então, a gente vai estruturando crenças dentro de nós, né? E o nosso cérebro, biologicamente falando, ele busca a segurança. Ele sempre vai buscar pela segurança. E a segurança é aquilo que é o conhecido. Então, dos teus zero, ou seja, do momento que tu estava sendo gestado lá dentro da tua mamãe, né? Até os teus 7 anos de idade, toda aquela informação psicoemocional que foi absorvida por você dentro do teu meio ficou armazenada e aquilo se torna o teu conhecido. Aquilo se torna a estruturação de quem você vai vir a ser pelos próximos anos, ou de quem você acredita que você vai ser pelos próximos anos. Então, aqui é que literalmente o bicho pega, porque a gente vai repetir um padrão que eu aprendi na minha infância, porque minha mãe aprendeu na infância dela, porque minha avó aprendeu na infância dela, e assim sucessivamente, e assim os traumas e as dores vão se perpetuando. Então, se eu aprendi olhando a minha mãe, né, que a minha mãe era submissa a uma questão com meu pai, que eu enxerguei que era submissa, a minha tendência automática é o quê? Repetir esse padrão. Por mais que você tenha dito, com todas as letras, eu não vou ser igual a minha mãe. Tá aí a Ana Hickman para poder comprovar isso, né? Então, o quanto nós realmente repetimos a história dos nossos pais, dos nossos avós e dos nossos bisavós. Então, a pergunta que talvez vocês possam se fazer é: por que nós repetimos?
por que nós repetimos as histórias dos nossos antepassados. E aqui eu vou dar duas chaves para vocês, para que vocês possam começar a se observar, tá? Chaves bem preciosas. Nós repetimos por dois motivos, porque quando nós olhamos com os nossos olhos racionais para nossa mãe, para o nosso pai, para os nossos avós, para os nossos bisavós, existem dois comportamentos que fazem com que a gente se conecte com o trauma que eles viveram, tá? Com a dor que eles viveram, e faz com que de forma inconsciente a gente os repita. Esses dois comportamentos que a gente faz é julgamento, nós julgamos. Nesse julgamento é como se ela fosse uma crítica severa diante daquilo que o pai ou a mãe ou o avô ou a avó, seja quem lá que veio antes de você, fez e que no seu olhar foi errado. Então, quando nós julgamos de forma severa, nós estamos nos conectando ao trauma. E o outro ponto é quando nós temos pena, quando nós sentimos pena de alguém. Então, quando a gente sente pena de alguém, quando a gente julga alguém, nós nos conectamos automaticamente naquele trauma. Pelo seguinte motivo, e peguem isso aqui, que isso aqui é outra chave muito importante. Porque quando a gente julga ou quando a gente sente pena, por exemplo, vamos supor assim, vamos supor que a tua avó tenha sido abusada, tá? E a tua avó teve filhos desses abusos, tá? E a tua mãe ou teu pai é um desses filhos desse abuso, ok? Quando você nasce, tua avó tá aqui, teus pais aqui, numa hierarquia, tá? Numa ordem, né? Aqueles que vieram antes estão em cima. Então, a tua avó tá aqui, teus pais estão aqui, você tá aqui. Você veio depois da história, né? Aí você nasce. Aí você olha para essa avó, que talvez você tenha conhecido ou não, não importa. E quando você olha para essa avó, tu olha assim, meu Deus, tadinha da avó, foi abusada, olha quanta dor ela passou. Ou você pode olhar para essa avó e dizer assim, cara, eu no lugar dessa avó teria largado aquele avô, eu teria dado um chute na bunda dele, eu teria ido fazer minha vida. No momento que você ou sente pena ou julga, você automaticamente sai deste lugar de neta e vem aqui para cima. Percebe que você inclusive não fica nem na altura da sua avó, você se coloca superior à sua avó. Então percebe que aqui é quebrada uma ordem. Vocês percebem que aqui a hierarquia é quebrada? Então nós quebramos uma hierarquia exatamente dessa forma. Quando a gente julga ou sente pena de alguma outra pessoa, automaticamente eu me coloco superior a ela. Como se eu quisesse o quê, gente? Salvar. Como se eu quisesse dar conta da vida daquela pessoa. Então, de forma inconsciente, eu vou me ligar ao trauma que foi vivido por aquela pessoa. Tá fazendo sentido aqui para vocês? Vocês estão entendendo? Estão me escutando? Tá tudo claro? Gente, podem comentar comigo, podem conversar comigo, porque me ajuda bastante para a gente poder construir uma live bem rica, né? Para que vocês possam ter bastante acesso à informação e que possam virar chaves aí importantes para vocês. Então, vocês estão entendendo? Tá fazendo sentido? Ninguém para responder? Obrigada, Sandra. Obrigada, Má. Que bom. Então tá, vou seguindo. Então, quando começa essa desordem dentro do sistema, é muito legal, porque é muito visível que essa desordem que você se coloca ao julgar ou ao ter pena, né? Essa desordem interna, ela é levada para toda a tua vida. Você vai viver numa grande desordem interna e isso vai se materializar na tua vida externa, ou seja, você vai ter situações com frequência ou pouca frequência, mas não importa, que vão gerar uma grande desordem dentro de você e, consequentemente, fora de você.
E daí acontece uma coisa bem importante. Eu expliquei para vocês o porquê nós repetimos, né? E agora eu vou explicar para vocês como nós repetimos. Oi, Hetlin, bem-vinda, querida. Que alegria te ter aqui. Coisa boa. Então, como nós repetimos? Quando nós fazemos algo igual. Então, aquilo que eu julgo, aquilo que eu tenho pena, ou eu vou repetir, ou seja, ou eu vou fazer igual, ou então eu vou atrair alguém que vai fazer igual aquilo que eu julgava no outro. Essas são duas possibilidades que podem acontecer dentro da tua vida. Vou repetir, ou você faz igual, você toma posse daquilo que você mais julgava, você se torna, ou então você vai atrair alguém que vai se comportar da mesma forma daquilo que você julgava no outro. Certo? Para quê, gente? Para que você possa obter, de forma clara e inconsciente, o mesmo efeito que a tua mãe, que a tua avó, que as tuas mulheres do teu sistema, seja lá quem for do teu sistema, viveu. Porque assim eu posso pertencer. Então, se todas as mulheres sofreram, eu preciso sofrer também. Se todas as mulheres adoeceram, eu preciso adoecer também. Se todas as mulheres tiveram uma dor muito profunda, amorosa, financeira, seja lá qual dor foi, de profissão, que não conseguiram se realizar, eu preciso ter isso também. Então, para que eu possa pertencer ao drama do sistema, à narrativa desse sistema familiar, né, que é uma lealdade ao sistema, eu vou fazer com que ou eu me torne aquilo que eu mais julguei, que foi o trauma original, ou então eu vou atrair alguém que vai despertar esse trauma, né, que vai agir daquela forma. E aqui a gente entra num ponto bem importante, né, gente? Que é talvez o começo de uma solução, porque assim, muitas pessoas me procuram para trabalhar em terapia, né? Ai, Fernando, meu relacionamento tá ruim, ou isso, aquilo, aquele outro, né? Não consigo um trabalho, sempre perco dinheiro, dramas da vida. E as pessoas geralmente perguntam assim, Fernanda, quantas sessões eu preciso para poder então me curar? Para resolver a minha relação com a minha mãe? Quantas sessões eu preciso? Quantas constelações eu tenho que fazer, Fernanda? Me fala todos os passos que eu vou fazer. E, gente, não funciona assim. Não funciona assim. Não existe 5 passos do sucesso. Não existe, não tem. É besteira, não é verdade. Porque cada pessoa é uma pessoa. Cada pessoa tem um histórico, tem uma história. Cada pessoa tem um fingerprint, tem uma impressão digital. Então, você querer igualar ou colocar a pessoa dentro de um sistema para que ela possa agir de acordo de um sistema, gente, é uma fantasia. Então, assim, o primeiro passo que você precisa ter diante de uma lealdade que você tenha percebido, nossa, Fernanda, agora eu me dei conta que todas as mulheres do meu sistema são dependentes, todas as mulheres do meu sistema são salvadoras, todas as mulheres do meu sistema, nenhuma se casou, todas foram infelizes. Quando tu começa a entender que existe um padrão de comportamento do sistema, que você está presa numa lealdade, a primeira coisa que você precisa fazer é vir para a realidade. Você precisa vir para a realidade. Você precisa parar de fantasiar. O próximo vai dar certo. O próximo vai funcionar. O ano que vem eu começo. Segunda-feira minha dieta, nossa gente, eu vou fazer minha dieta a partir de segunda-feira, vai ser tudo certinho. Gente, parem com o mundo da fantasia. Porque se não deu certo até agora, não vai ser segunda-feira que vai funcionar para ti. Por que tu acha que segunda-feira vai funcionar para você? O que você acha que o ano que vem vai ser melhor para você? Entende? Porque se você continua igual, não tem como as coisas serem diferentes. Sabe, as pessoas vivem numa ilusão muito grande, numa fantasia muito grande. E não vai ser o próximo que vai mudar. Não, gente, assim, não tem como. Se você não vir para a realidade e tomar posse e encarar, tô com 30 anos, tô com 40 anos, já tive 1, já tive 2, já tive 3 relacionamentos fracassados, tô com 30 anos, tô com 35, não consegui fazer o meu patrimônio, não consegui me achar profissionalmente, tô me sentindo perdida. Gente, acordem. Real, acorda. Vem para a realidade.
A vida não é um conto de fadas. Na vida, a vida, ela precisa de comprometimento e de muito esforço. Poxa, lembra, claro, tu não vai lembrar, né? Mas é só tu assistir qualquer filme, se tu foi mãe, teve parto normal, como é que uma criança vem pra vida? Ela vem no esforço, ela vem ali, na força. Vocês acham o quê? Que a vida então vai ser um canto, um cor-de-rosa, um livro cor-de-rosa? Não vai ser. Porque você vai ter que pagar preços. Entende? As coisas não vão vir de graça, não vai ser você rezando, ai Deus me ajuda. Gente, não vai ser você fazendo ritual. Eu vejo as pessoas fazendo ritual da deusa. Gente, nada contra a deusa, muito pelo contrário, eu amo. Só que, gente, assim, não é o ritual que vai te modificar, sabe? Não é a deusa que vai te abençoar. Não é nem Jesus Cristo vindo na tua frente dizendo assim, amiga, vamos mudar? Não vai acontecer se você não tomar posse da realidade e começar a fazer o que tem que ser feito. Eu tenho amigas maravilhosas que dizem pra mim, Fernanda, eu quero namorar. Eu quero um relacionamento sério. Eu quero alguém pra minha vida. Só que, gente, não entra nenhum homem na vida delas. Então não é sobre o que você fala, é sobre a tua postura. É sobre o sinal que você emite para o mundo. E esse sinal está conectado a essas lealdades. Está conectado a uma gama gigante de mulheres do teu sistema que são frustradas, que morreram frustradas com uma dor, com um sofrimento muito grande, com segredos muito grandes. Você está conectada ali, é desse pé que você caiu. Aí você acha que você sozinha vai conseguir modificar um padrão? Não tem como. Veja, eu sei que às vezes parece duro dizer isso, mas eu preciso trazer a realidade para vocês. Então, há que se ter a necessidade iminente de que você pare e pense assim, cara, eu preciso parar e olhar para mim. Eu preciso parar e olhar para mim e entender assim, uau, que sinal tá caindo. Sabe, esses dias eu tava com uma cliente minha, foi até bem interessante, né? Que eu falei pra ela algo muito importante, que ela chegou pra mim numa sessão e disse assim, ai Fernanda, eu quero muito namorar. Eu quero super namorar, só que, meu Deus, os homens não ficam, eu só encontro homens com polaridade invertida, feminina e tal. E eu disse assim, deixa eu ver teu Instagram. Só passei um pouquinho no Instagram dela. Eu falei assim, ó, querida, deixa eu te dizer uma coisa. Se tu realmente quiseres um homem, numa polaridade masculina, um homem na tua vida, tu vai precisar primeiro aprender a ser aquela mulher feminina que esse homem masculino tá procurando. Primeiro ponto. Segundo ponto que tu vai ter que entender é a mente masculina. Mas para poder entender a mente, o comportamento masculino, você vai ter que ir para uma polaridade feminina e entender o que é ser uma mulher feminina. Esse é o segundo ponto. E terceiro ponto, mais importante. Eu tô vendo aqui, eu só vou te dar uma dica. Pô, no teu Instagram, aqui eu vi que tu tá sempre em rodas de amizades, com muitos amigos, tu tá com, né, muitas pessoas e muitos homens ao teu redor. Eu vou te dar uma dica bem importante. Um homem masculino de polaridade masculina, que é o que tu tá buscando, provedor, protetor, líder, aquelas coisas aradas toda, esse homem vai olhar pra ti e vai dizer assim, ó, não tem espaço pra mim. Aí ela assim, mas por que eu gosto dos meus amigos? Tu pode gostar dos teus amigos, mas a gente vai precisar fazer escolhas conscientes do que eu quero pra minha vida, de onde eu quero estar. Porque um homem masculino, ele vai olhar assim, ó, poxa, ela tá com muitos homens ao redor e eu não quero isso pra mim. Vou falar uma coisa pra vocês que não é machismo, gente, é biológico. Homem é territorialista. E é real. E a gente vai precisar entender como é que funciona isso. Só que a gente tá num mundo onde as coisas estão muito abertas, estão muito fáceis, estão muito liberais. E daí as mulheres começam a entender assim, eu não tô entendendo por que eu não tô conseguindo me relacionar, não tô conseguindo entender por quê. Porque olha o teu comportamento, olha a tua postura. Então, a gente precisa entender que existem movimentos inconscientes
que regem os nossos movimentos e que geram movimentos de autossabotagem que a gente nem enxerga. Aí eu falei pra essa menina, né, ó, tu tem os teus melhores amigos, né, os teus melhores amigos quem são, pra essa cliente, né, os teus melhores amigos quem são? E ela assim, meu melhor amigo, na verdade, é um homem. Aí eu falei pra ela, então olha só, pega essa, tu começa a namorar um cara que é bem masculino. Aí, tu tens uma intimidade com esse homem, tu tens um namoro com esse homem, assim, né? E daí tu vai ligar pro teu amigo homem pra falar das tuas intimidades, porque ele é teu melhor amigo. Depois tu não vai falar com o teu namorado, mas tu vai falar com o teu melhor amigo. Aí tu vai falar com um amigo homem? Sendo que não vai dar certo. Não tem como dar certo. Vai dar ruim. Então tu começa a entender que a tua necessidade de ter melhores amigos homens é um movimento de autossabotagem para você se manter sozinha. E veja, não estou falando que você não tem que ter amigos homens. Não é sobre isso, gente. Eu estou falando que existem momentos e momentos. Existem situações e situações. Que a gente vai precisar se recolocar, se reorganizar internamente. Para que essas lealdades possam ser quebradas. A fim de que você possa, então, viver tudo aquilo que você tem que viver. Porque a nossa tendência, como eu falei para vocês, a nossa tendência inconsciente é repetir um padrão e a gente vai arranjar um jeito de repetir o padrão. Ainda que pareça ser diferente, o efeito é o mesmo. Então, como muitas mulheres meus estão ficando sozinhas, o que eu vou fazer? Eu vou ficar sozinha. E vou começar a colocar a culpa nos homens de que os homens são difíceis, de que os homens são problemáticos. E realmente alguns são, e são mesmo. Mas por que você só atrai esse tipo de homem? Por que você só se conecta com esse tipo de homem? Porque tem algum sinalzinho dentro de você que você está emanando para isso. E daí essa cliente, né, depois que eu falei isso, ela confirmou. Não, realmente, tu sabe que meu último namorado, ele ficava muito bravo comigo porque eu ligava para esse meu melhor amigo e conversava com ele. Eu falei, pois é. Né? Pois é. E, gente, eu tô dando aqui um exemplo de relacionamento, mas isso acontece com dinheiro, isso acontece com a saúde do teu corpo físico, isso acontece de várias formas, gente. E daí a gente fica preso nesse padrão. Então, se você não começar a tomar consciência de que você precisa vir para a realidade, e vir para a realidade eu vou falar uma frase que eu não sei nem onde é que é, mas eu acho que ela é bem legal. Uma frase que é assim, tudo tu não vai ter. Então, tu vai ter que escolher. Só que tu escolhe aquilo que vai te fazer mais feliz dentro do teu coração. Entende? Então, as mulheres, hoje, como eu trabalho muito com as mulheres, primeiro as mulheres vão ter que vir para a realidade. Tic-tac, o tempo está passando. E daí as mulheres vão ter que fazer um trabalho interno para entender de que pé de árvore que eu caí, quais são as minhas lealdades, onde que eu estou amarrada, onde é que eu estou presa, quais são as dores que eu carrego. 2, 3, lembra que eu falei dos julgamentos e das críticas e da pena? Quando a gente tem tudo isso, a gente inverte a ordem, então a gente se coloca maior do que aquela pessoa que eu tenho pena ou que eu critico. Então, o passo número 3 é voltar para o teu lugar. Aprender a ser humilde. Vir para o teu lugar de filha, de neta. E parar de meter o focinho onde não é chamado. Só esse movimento aqui de humildade, de, cara, não tem nada a ver com a vida da minha avó e do meu avô. O que eles fizeram foi deles. Eu nem estava lá quando eles começaram a vida sexual deles. Eu nem estava lá para escutar as tretas deles. Eu tô aqui querendo meter meu bedelho de um recorte que me foi contado, de uma realidade que eu não sei se foi aquela. Entendem? Então, quando a gente volta para o nosso lugar, de filha, desce, né?
muitos andares dentro do elevador da vida, a gente desce muitos andares e volta só para o nosso lugar de filha, é que a gente tem chance de se reconectar com a nossa mãe. E dentro da sistêmica, quem trabalha com sistêmica, né, sabe que a mãe é o arquétipo do amor, é o arquétipo dos relacionamentos, é o arquétipo do dinheiro, do sucesso. A mãe é o arquétipo disso tudo. Então, se eu não tenho uma conexão com a mãe, dificilmente eu vou ter conexão com esses elementos na minha vida adulta. Entende? E daí, tu fica lá na fantasia, olha só tudo que eu já falei. Aí tu fica lá na fantasia, tu tá aqui, ó. Tu tá aqui, né? Tu tá aqui na fantasia. Ah, o próximo homem vai dar certo. Ah, porque o próximo trabalho vai dar certo. Ah, porque... Não vai. Não vai. Enquanto você não tomar consciência, não acordar, vir pra realidade que, cara, eu não tô nem no meu lugar. Olha só o quanto de tempo tu tá perdendo na tua vida, julgando mãe, julgando pai, julgando vó, julgando, criticando, tendo pena. E daí tu leva esse comportamento assim, de julgamento e de pena, pra tua vida. Aí você vai se relacionar assim na sua vida, tendo pena de todo mundo. Ou julgando todo mundo, criticando todo mundo. Não dá. Né? Entendendo a máxima que um rio corre para o mar, se você sai do seu lugar, que o natural é o rio ir para baixo e ir para o mar, se você sai do seu lugar, que o rio é a vida, numa analogia, a vida não tem como te abastecer, porque você está fora de lugar. Então a tua vida vai ser o quê? Pesada, custosa, difícil, arrastada. Aí tu vai ser aquela lutadora, batalhadora. Mas e daí? Pra quê? Pra envelhecer mais cedo? Eu tenho clientes minhas que estão chegando aqui com 35, 36 anos, que elas estão na fantasia, né? Aí elas começam a acordar, que passou o tempo, né? 35, 36 anos, não casaram, não tiveram os filhos, não tem nem prosperidade financeira, nem independência financeira. Aí começa a bater. Aí o que acontece? Elas começam a relacionar com qualquer homem. Não faz nem seleção, só quer qualquer homem. Qualquer homem serve. Mas daí esse qualquer homem serve tá aqui, ó. Elas estão aqui, elas não estão aqui no lugar delas, né? Elas estão aqui. Daí qualquer homem serve, porque daí elas entram nos relacionamentos como mãe e como salvadora. Aí como mãe, como salvadora, não, eu dou conta desse homem. Eu resolvo as coisas para esse homem. Eu consigo dar conta desse... Não, ele vai se encaixar no homem que eu quero. Não vai. Vai dar ruim ainda. Vai dar traição, vai dar abandono, vai dar mentira. É isso que vai dar. Mas para certo não vai. Então a gente vai entendendo que quando bate a realidade, aí começa a virar pressão. Aí porque qualquer homem serve, é toque de caixa. Então eu quero casar. Não, vai ter que casar, tem que casar, tem que ter filho, tem que ter filho. Então, Fernanda, desde o início da relação, é legal alinhar objetivos? Claro que é legal alinhar objetivos. Você tem que falar o que você busca. Mas não que aquela pessoa vai realizar aquilo para ti, é muito pesado para aquela pessoa. Hoje, o que eu percebo é que as mulheres, e aqui eu vou falar de um outro tema, pincelar para vocês, algo que é sobre equilíbrio de troca, mas não é o objetivo da live. Mas, por exemplo, tá? Uma mulher sai com um homem. Gente, a base, uma das, né, sistêmicas de um relacionamento afetivo saudável é o equilíbrio de troca entre o homem e uma mulher. É o equilíbrio de troca, então, é a reciprocidade afetiva. Gente, reciprocidade afetiva. Então, quando a gente, tá, mulher, nós estamos fora de ordem dentro de nós, porque a gente tá aqui, a gente não tá aqui, né, tá fora de ordem. Quando a gente tá presa a lealdades, a gente tá cheia de dinâmicas de autossabotagem atuando o tempo inteiro dentro de nós. Pra quê? Porque eu tenho que ser leal à frustração das mulheres do meu sistema. Então eu vou para os relacionamentos aqui, ao invés de ir assim com o homem. Então o que é o equilíbrio de troca? Eu já fiz live sobre isso, quem não viu, veja. Equilíbrio de troca. A mulher dá o feminino dela e o homem dá o masculino dele. Ponto. E essa é a dança. Só que tem um detalhe aqui. A gente só dá, gente,
na medida que o outro consegue receber. Qual que é o problema das mulheres? Aí a mulher começa a se dar conta, 35, 37, 38 anos, que, putz, perdi tempo, tô com o relógio aqui, ó, atrasado, quero casar, quero ter filho, ou tá, não quero ter filho, mas quero resolver isso aqui. Quando ela encontra um homem que ela acha, né, que dá certo, porque ela tá na fantasia, ela tá fora de ordem dentro dela, tá na fantasia, o próximo vai dar certo, né, sempre assim. O que acontece? Essa mulher dá demais. Ela dá muito pra esse homem. E o que acontece quando a gente dá demais para uma pessoa? Sistemicamente falando, essa pessoa que recebeu demais vai embora. Por quê, gente? Porque aquele que recebeu demais não consegue retribuir na mesma altura. Então, vamos dar um exemplo prático. Vamos dar aqui um exemplo prático. O cara te chamou para jantar, para sair, para fazer qualquer coisa, tá? Aí o cara te chamou para você sair e você saiu com ele. E foi legal, e a mulherada tá preocupada se o cara paga ou não paga a conta na primeira saída. Vamos pular essa parte. Aí o cara paga. Vocês saem, tem uma noite linda, maravilhosa, aí o cara chega, porque todo homem tenta, aí ele vai tentar, né? Alguma coisa contigo. O que a maioria das mulheres fazem? Cedem. Já na primeira, no máximo a segunda, já entregam tudo pro cara. Sabe qual que é o problema de ter entregue tudo? É que tu deu demais. Por que eu dei demais, Fernanda? Mas eu tava afim, eu tava disposta, mas eu queria. Tu queria era te auto-sabotar. Tu queria era pertencer à lealdade do sistema. Era isso que tu queria. Porque o que tu fez tu não olhou para este homem. Tu só tá olhando para ti, para as tuas lealdades cegas. Porque quando tu dá tudo para um homem logo de início, o que acontece dentro dele? Cara, eu não mereci isso. Eu não me esforcei. Porque, entendam assim, ó, o homem, ele mede o valor de uma mulher não é por quem ela é. Um homem mede o valor de uma mulher pelo valor, pelo tanto que ele já investiu nessa mulher. Tá fazendo sentido pra vocês, gente? Aí, é isso que eu tô tentando trazer pra vocês. A gente, de forma inconsciente, faz movimentos de autossabotagem o tempo inteiro para poder pertencer, para poder ativar, para poder validar essa lealdade. Eu tô dando exemplo de relacionamento, mas isso acontece de várias formas. Através do meu trabalho, o quanto eu não me vejo, não tenho valor no meu trabalho, o quanto eu não valorizo, o quanto eu tô dentro de um trabalho que os meus chefes são A, B, C, D, o quanto eu tenho relacionamentos ruins, o quanto eu tenho amizades ruins. Equilíbrio de troca. Tá errado. Vai dar ruim. Porque você tá dando demais. Tá? Por que você dá demais? Volta na live que você vai entender que eu fiz toda uma construção de raciocínio. Primeiro, porque você tá fora do seu lugar, você tá fora de ordem interna, e porque você tá sendo regida por lealdades inconscientes que vão fazer com que você, no fim, repita, através do efeito, a mesma coisa que as mulheres do teu sistema viveram. Então, como é que a gente começa a solucionar isso, Fernanda? Eu já falei alguns tópicos ali, né? Quando você cai na realidade e começa a dizer assim, uau, tem alguma coisa de errado aqui. Quando você volta para o seu lugar de filha, que é aqui onde você começa a se reconectar com o teu materno, com a tua mãe, com o teu lugar, que é da onde vem a vida e da onde o fluxo da vida atravessa e chega até você. Quando você começa realmente a se comprometer com o teu crescimento, com a tua evolução. Porque, como eu falei para vocês, não vai ser o próximo que vai dar certo se você não mudar as tuas atitudes, se você não mudar os teus comportamentos. E isso gera uma coisa chamada culpa.
Porque as pessoas que estão acostumadas a ter você daquele jeito vão dizer assim, ai, mas você tá diferente. Ai, mas tu acha que está te fazendo bem? Ai, mas você tá estranha. Ai, mas você tá muito respondona. Você tá muito egoísta. Tem um preço. Então, o preço é o quê? Desagradar. Não apenas os outros, mas a si mesmo diante de um comportamento viciado que você tem de você com você mesmo. Entendem? Qual que é o próximo passo? Se conectar com uma espiritualidade. Eu vejo que o nosso dia a dia, né, a nossa rotina, as nossas demandas, elas estão nos desconectando completamente da nossa espiritualidade. Mas, de novo, não é uma espiritualidade fantasiosa, no sentido de que Deus ou a deusa ou algo vai fazer algo por mim. Gente, não existe isso. A vida tem um preço e o preço quem tem que pagar é você. Hoje eu estava conversando com uma outra cliente minha, que ela estava com uma questão com relação ao Natal. Eu vou dar uma resumida aqui só para vocês poderem entender, tá? Que ela disse, Fernanda, porque quem paga o Natal aqui, a ceia de Natal, sou eu. Há anos. Minha mãe vai me dando indiretinha, eu tô com raiva da minha mãe, porque minha mãe fica dando indiretinha, falando o preço das coisas, mas é para eu pagar. E eu falei para ela já, mãe, este ano eu não pago. Ela me contando, mãe, este ano eu não pago. Nem que eu não tenha que descer pra ceia. Mas esse ano eu não pago. Aí eu falei, tá, e tu acha que isso resolveu? Tu acha que isso vai resolver o teu padrão de comportamento com ela? Ela assim, não, porque isso é chantagem. Não vai resolver. O que vai resolver aqui é uma postura diferente. Não é uma postura de birra. É uma postura de que você pode acolher a tua mãe. Mãe, obrigada por ter trazido essa notícia de que os preços estão mais baratos, mas olha só, este ano eu não vou colaborar. Mas por que, minha filha e tal? Não, porque eu não quero. Aí ela me olhou, tá, mas como é que, Fernanda, eu vou falar pra minha mãe que eu não quero? Aí tá o segredo. É difícil. O que tu fez antes foi só birra. Não vai resolver. Por quê? Porque tu queres que a tua mãe mude o comportamento contigo. Só que quando a gente faz um movimento baseado numa necessidade de que o outro mude, não vai adiantar nada. Você não vai mudar padrão de comportamento nenhum. Você só vai alimentar, porque é birra. A questão aqui é, você se posiciona, você paga o preço por você, entre aspas, não obedecer mais uma regra que a sua mãe colocou que você tinha que pagar tudo. Você coloca esse limite. Então, a tua raiva não pode ser direcionada por uma raiva para tentar mudar o outro, que isso aí é uma raiva tóxica, só vai te conectar ainda mais ao drama. Você precisa levar para uma raiva que é uma indignação. Eu não aguento mais essa situação e eu assumo a responsabilidade. Eu preciso colocar um limite aqui. É uma raiva que te leva para frente. É uma raiva que te impulsiona. Mas enquanto você está terceirizando, não vai adiantar, gente. Não vai sair do lugar. Fica claro? Tá fazendo sentido para vocês até aqui? Podem responder, tá, gente? Muito. Tá, que bom. Então, continuando aqui. Então, quando a gente tá indo em conexão com nossa... Quando a gente começa a reconectar com a mãe, porque a gente veio, né? Obrigada, meus amores. Ai, que bom que vocês estão respondendo. Obrigada. Então, quando a gente volta para o nosso lugar de filha e aprende a estar ali, gente, tudo isso aqui não é uma sessão nem 2 nem 3, né? É uma jornada, porque são camadas. Mas quando a gente vai voltando ali para o lugar de filha, né? Vamos lá. O que acontece? Você vai tomar posse de uma coisa chamada autoestima. A gente vai tomar... Olha que lindo! A gente só toma posse da nossa autoestima quando a gente vai para o nosso lugar de filha e se conecta com a mãe.
Tem outro caminho? Não, não tem. Não, não tem. Porque assim, ó, gente, a autoestima, ela tá falando de amor próprio. A autoestima, ela tá falando de valor. E o valor da nossa vida é diretamente proporcional àquilo que eu carrego dentro de mim, que vem a ser metade meu pai, metade minha mãe e toda a minha história vivida até o momento presente. Então eu tomo posse disso tudo. E isso tudo é o meu valor. E isso tudo eu amo. E isso tudo eu protejo. Então, quando a mulher toma posse de sua autoestima, que daí se reflete ao externo, porque a mulher, quando ela tá na desordem, quando ela tá fora do lugar de filha, tá? Quando ela tá fora da desconexão com a mãe, o que ela vai fazer? Ela tá ali, né? Ali em cima. O que ela vai fazer? Ela vai se encher de procedimento externo. Porque a autoestima dela está baseada no quanto os outros me validam. Só que na autoestima real, verdadeira, autêntica, é o quanto eu me valido. Mas para eu me validar, eu tenho que validar minha história com a minha mãe e com meu pai. Vocês estão entendendo? Senão não tem como ter autoestima. Não tem como você ter autoestima odiando tua mãe. Não tem como ter autoestima odiando teu pai, o teu avô, tua avó. Entende? É isso aí, Mar. Já estou nessa jornada há 3 anos, Samara. E se a mãe faleceu? Não importa, tua mãe vive através de você. Ela ainda está em você, ela está no teu corpo, tu é metade dela. Mãe nunca morre. A mulher morreu, mas a mãe nunca morre. A mãe está em você. E daí a gente aprende o próximo passo, que é o se maternar. Olha que lindo. E esse próximo passo, depois que tu toma essa autoestima, o próximo passo é aprender a se maternar. Porque muitas de nós não tivemos maternagem da nossa mãe. Nossa mãe nos deu a luz. Mas o maternar, que é onde eu tomo o feminino real, a maioria não sabe. E o que é o feminino real de uma mulher? São 3 características. É a capacidade de cuidar, é a capacidade de nutrir e a capacidade de receber. Então, eu vou me maternar. Eu vou aprender como cuidar de mim. Eu vou aprender como nutrir a mim. E eu vou aprender como receber. Porque quando a gente tá aqui nesse lugar, a gente só sabe dar. Quando a gente tá muito aqui em cima, a gente só sabe dar, a gente só sabe fazer. Porque meu valor tem que ser aprovado pelo outro, pelo externo. Aí aqui, quando eu tô no meu lugar, que eu aprendo, que eu tomo essa autoestima da minha mãe e do meu pai, porque eu tomo a minha história, eu tomo quem eu sou, eu recebo isso. Aí eu posso tomar esse feminino. Porque esse feminino é sobre eu me maternar. Aí, o que acontece? Aí eu consigo ir para a vida como uma mulher adulta. Por quê? Porque eu sei o meu lugar. Então, quando eu vou me relacionar com um homem, eu tô olhando para mim. Eu já não tô mais olhando para as minhas feridas, para as minhas dores. Quando eu vou me relacionar com um cliente, eu não tô mais olhando para minhas feridas, para as minhas dores. Eu tô olhando para mim porque eu me abasteço. Eu tenho. E daí eu consigo olhar para o outro. E daí, nesse olhar para o outro, eu consigo dar o que o outro consegue receber. E eu consigo receber o que o outro tem para dar. Porque quais são as tretas nas relações? Ah, eu dei, ele não recebeu. Ele me deu, não era o que eu queria. Ah, porque ele tem que mudar, porque ela tem que mudar, porque ele tem que fazer diferente, porque tem que fazer mais, tem que fazer menos. Aquelas tagarelices que você já sabe. Você ainda tem um comportamento... Pai narcisista? Pai não é narcisista. O homem que o seu pai é narcisista. Então, o que tu precisa aqui é trabalhar dentro de uma terapia para fazer essa separação. Então,
Então, do homem comportamento narcisista, você precisa romper a relação, porque é tóxica. Só que o teu pai que te deu a vida, ele habita em você. E desse homem você não tem como se separar. E daí você cura isso. Só que isso é um processo para terapia. Então você consegue ir para as relações, sejam elas de qual natureza for, de trabalho, de relacionamento afetivo, numa troca equilibrada, porque você está olhando para o outro, porque você está olhando para você. Então, voltando lá na historinha daquela minha cliente, ela só vai conseguir encontrar um homem masculino, se conectar e se relacionar com um homem masculino, se ela estiver numa posição de uma mulher feminina, curada dos traumas, dessas lealdades que geram movimentos de autossabotagem que mandam todo mundo embora. Por quê? Porque eu tenho que pertencer ao grupo de todas as mulheres que foram frustradas. Entendem? Claro que você ama ele, é seu pai, você ama o seu pai. Mas as atitudes dele pertencem a um homem que tem dores, que tem traumas não processados. Por isso que é importante, gente, a gente entrar em ordem, entende? Porque quando a gente começa a entrar em ordem internamente, a gente consegue respeitar e olhar o outro com respeito por aquilo que move o outro. A gente não confunde papéis, porque ser pai é um papel daquele homem, mas não é o homem, porque antes dele ser, gente, antes do teu pai ser teu pai, ele foi o homem para tua mãe, para a mulher da sua mãe, mas antes de ser um homem, ele foi um filho para alguém, ele é um neto de alguém, ele tem uma bagagem, essa pessoa tem uma história. E daí, nesse olhar mais amplo, quando eu volto para o meu lugar, porque eu tenho esse olhar de compaixão e de amplitude com relação a mim, eu consigo ter esse olhar com o outro. Então, quando a gente fala sobre o que é o amor, o que é o amor? É quando eu aceito o outro sem tentar mudar ele. Olha que difícil. Se a gente não se trabalha, se a gente não está em ordem. Porque daí eu vou querer fazer com que o outro me entregue, eu vou querer fazer com que o outro me dê aquilo que faltou lá atrás para mim. E daí eu fico paralisada e minha vida não anda para frente. É muito doido o que eu vou falar para vocês, mas a felicidade e o sucesso são solitários. E quando eu entendi isso, eu precisei pagar o preço por isso, gente. O sucesso é solitário, o amor é solitário. Eu tenho muitas amigas, só que ainda assim é solitário. Porque eu vou ter que tomar decisões que vão me separar delas, porque elas estão num processo e eu estou no outro. Entendem? E por que é solitário? Porque a gente lá no fundo vai se sentir o quê? Separado de um padrão de comportamento de um sistema. É aí que vem a culpa. É aí que vem a solidão. É por isso que você tem tanto medo, tanta dificuldade de tomar decisões. Não é que é difícil na prática. Não é difícil, a gente sabe o que a gente tem que fazer. É que a gente não quer pagar o preço para fazer. Porque lá no fundo, eu já contei essa história para vocês em outras lives. Minha mãe esteve doente o ano passado de câncer no estômago. E, gente, assim, ó, falando muito real, a minha mãe, eu achei que ela fosse morrer em dezembro, antes do Natal, né? E eu me lembro o final de semana que antecedeu a cirurgia dela, que ela estava internada, ela tinha passado mal, vomitou o dia inteiro, e eu estava lá no hospital com ela, e eu saí por volta de umas 2, 3 da tarde. E quando eu saí do hospital, que ela não tinha comido nada já há dias, não sabia nem se ia sair viva ou morta da cirurgia, de tão grave que era o quadro dela, eu lembro que eu saí aquele dia lá do hospital, eu olhei para a janela do quarto dela e pensei assim, cara, essa mulher tá sofrendo demais, então se essa mulher quiser morrer, tudo bem. Mas a minha mãe eu levo no meu coração. E por ti, mãe, agora eu vou almoçar no melhor restaurante que tiver da cidade. E foi o que eu fiz. Eu saí de lá do hospital, que eu vi a minha mãe não comer há dias.
E sentei no melhor restaurante. Me deu culpa? Me deu uma puta de uma culpa, gente. Só que ao mesmo tempo a minha autoestima foi lá no teto. É dual? É dual, é muito dual. Porque ao mesmo tempo que eu sinto culpa, a culpa vem porque eu tô quebrando um padrão de comportamento do sistema. A autoestima vem por quê? Porque através de mim, a minha mãe estava sentindo prazer em comer. E para chegar nisso, vocês vão ter que investir em vocês. Para se autoconhecer, para se entender, para perceber o que está acontecendo dentro de mim. Por que eu ajo assim? Por que eu ajo daquele outro jeito? Por que eu ajo dessa forma? E qual é o próximo passo que eu tenho que dar? E daí, quando o novo bater na porta, você já vai entender, uau, eu tenho uma dinâmica aqui ativada, meu Deus, eu tô com medo, mas por que eu tô com medo? Se eu aceitar esse novo, o que vai acontecer? Eu vou sair de uma zona de conforto. Você sabe o que está acontecendo dentro de você. Você não é uma criança que estava simplesmente cega, se comportando como uma criança, voltando para o seguro e dizendo assim, eu não vou não, eu tenho medo, papai não tá aqui, mamãe tá aqui, não tem ninguém me apoiando, então eu vou ficar onde eu tenho que estar. Não! Não! Porque aqui acontece um outro passo. Quando você toma posse da tua autoestima, quando você se conecta então com Deus, se conecta com a tua espiritualidade, se conecta com teu pai, com a tua mãe, com a tua história de vida, que tu toma a tua autoestima, que tu toma o teu lugar de filha, então tu toma o teu feminino, acontece algo mágico que precisa acontecer e é bíblico, você precisa rupturar, na Bíblia eu acho que fala matar, né? Você precisa matar pai e mãe. E não é literal, né, gente? Pelo amor de Deus, óbvio que não. O que eu tô falando aqui é essa necessidade de aprovação desse pai e dessa mãe. Entende? É a necessidade de ter a aprovação deles o tempo inteiro, seja deles diretamente ou de outras pessoas. Então você começa a tomar posse de você porque, uau, eu já tenho todas as ferramentas dentro de mim. Eu já tomei o que eu preciso, agora é comigo. Agora eu vou e eu pago o preço da minha vida e eu arrisco. Se der errado eu aprendo com o errado para a próxima vez eu não fazer errado de novo. E daí você cresce. Lembra quando eu falei lá no início da live que a tua árvore genealógica, o teu sistema familiar é uma árvore que está buscando crescer com folhas verdinhas novinhas lá na ponta. Mas você vai precisar expandir, crescer e quebrar algo para poder ir além. Senão não tem como. Sem autoconhecimento, gente, não tem como. Você vai ficar acreditando no mundo da fantasia que o próximo vai dar certo, que a próxima vai dar certo, que a próxima situação... E não vai. Porque se não doer, peguem isso aqui, se não doer, se não der medo, não tem quebra de padrão. Todos os movimentos que até hoje que eu fiz na minha vida, que geraram um movimento de quebra de padrão de comportamento, foram muito difíceis. Meu corpo físico reverberou, gente. Eu tive diarreia, eu tive dor, eu tive dor de cabeça. Olha, gente, eu já tive tanta coisa. E assim é a vida. E que delícia poder viver e ser cada vez mais você, ser cada vez mais autêntica. Sabe, não precisar usar máscaras, nem filtros para poder parecer bonita, porque o outro tem que te admirar, porque o outro tem que te reconhecer, porque o importante é você se reconhecer. Não ficar refém de uma situação que te machuca, que te maltrata, que tira a tua autoestima. Quando a tua autoestima está baseada, gente, quando a tua vida, a tua autoestima, o teu humor, o teu bem-estar está baseado na ação do outro com você, tá errado. Tá errado. É muito poder que o outro tem sobre a tua vida. Imagina, alguém tem o poder de mudar o teu humor, a tua vida, o teu destino, o teu bem-estar, a tua situação financeira.
Olha o quanto você se abandonou. Olha o quanto você entregou para o outro a tua vida tão preciosa. Não pode, gente. É demais. Eu vou te dizer, o outro, lembra aquele livro de troca? Tu deu demais. Aí o que o outro vai fazer? Ele vai embora. Só que antes de ir embora, vai dar merda. Vai dar ruim. Porque é demais. E por que você deu demais? Porque existe uma ferida, existe um trauma, existe uma dor, existe algo ali atrás. Que daí, respondendo aqui para a Bárbara, né, como lidar com a falta? Quando você mergulha nela, quando você olha para ela, quando você entende de onde é que vem essa falta, quando você busca incessantemente a resposta por isso, e você vai achar. Sempre acha, a resposta sempre vem. Só que a gente tem que ir atrás. Tem que investir tempo, dinheiro, comprometimento, energia, força. Eu tenho um monte de cliente minha aqui na live e depois, se vocês quiserem deixar comentários, elas sabem. O que eu mais busco, cada sessão, as sessões são fortes, mas geralmente as sessões são direcionadas para algo que você tem que fazer fora da sessão. Porque não adianta você entender algo na sessão e não praticar. Não vai resolver a tua vida. De novo, é o mundo da fantasia e a gente tem que vir para onde, gente? Para o mundo real. E aqui, para terminar a live, que eu já me estendi, já falei demais, eu quero falar algo meio importante que é sobre a ordem, né? Então, quando a gente vem para o nosso lugar de filha, que a gente toma esse feminino, né? Toma essa capacidade de nutrir, essa capacidade de receber, essa capacidade de cuidar, quando a gente toma e a gente se materna, a gente vai para a vida como adulta. E daí eu posso oferecer esse feminino para um homem masculino, que tem o masculino dele para oferecer para mim. E daí nessa troca gostosa, recíproca, eu dou o que posso, recebo o que consigo. Dou o que posso, recebo o que consigo. Dou o que o outro pode receber, recebo o que o outro pode me dar. Dança. Nessa dança recíproca, eu sei qual é o meu lugar. E daí eu não cobro mais o que o outro possa me dar. E daí quando eu entro nessa relação, essa relação vai se aprofundando, gostosinho. Aí daqui a pouco eu ocupo um outro lugar, que é o lugar de esposa. Mas eu sei que dentro de mim, antes de ser esposa, eu sou mulher. Antes de ser mulher, eu sou filha. Antes de ser filha, eu tenho uma conexão com o divino. Então essa é a ordem de uma mulher. Eu tenho que estar conectada com esse divino. Eu tenho que estar conectada com o meu sistema familiar, entendendo o meu lugar de filha, qual é o meu lugar, para que eu possa tomar a minha vida como mulher. E daí eu não vou inverter essa ordem quando eu estiver num relacionamento, principalmente quando eu tiver filhos. Porque a característica de uma mulher, por via de regra, quando ela está já fora do lugar aqui, ali atrás, ela já está tentando lá salvar todo mundo, é que no relacionamento dela, na vida dela, o que ela vai fazer? Ela vai colocar os filhos em primeiro lugar, ela vai colocar a maternidade dela em primeiro lugar, não é maternar, é a maternidade em primeiro lugar, ela vai colocar o marido em segundo lugar, ela vai se colocar com sorte lá em último lugar, se sobrar espaço ainda. Aí, gente, a encrenca tá feita. Aí é o que é. Então, acho que essa live foi bem profunda. Entreguei muita coisa para vocês. Espero que possa ter feito sentido, né? E o que eu convido vocês é, olhem para vocês, sabem? Invistam em vocês. Se aprofundem em vocês. Porque a vida é muito preciosa para ficar repetindo padrão. Para ficar vivendo drama. Para ficar vivendo dor. Para ficar vivendo lealdade. Gente, não é um mandato, um decreto em pedra a lealdade. Ela só está dizendo algo que você está olhando de um lugar errado para tudo que aconteceu. E você precisa sair do lugar que você está olhando errado, vai para outro lugar que você vai olhar melhor, vai ser mais leve. Então a vida pode ser mais leve. A vida pode ser mais divertida.
A vida pode ser mais próspera, mais abundante, meu Deus, muito mais. Eu falo isso por experiência própria, gente. Quando eu olho para Fernanda de 10 anos atrás, eu digo assim, Jesus, não tinha como dar certo. Não tinha. Porque eu era tão pesada, tão cheia de dor, tão cheia de raiva, tão cheia de tristeza dentro de mim. Não tinha como eu vibrar numa felicidade, numa prosperidade. Não tinha como, gente. Não tinha, era impossível, não tem como. É isso, Liara. Cada vez mais eu sinto que eu preciso viver meu feminino, ser doce, gentil e leve. Porque é isso, quando a mulher está no seu lugar de feminino, quando ela toma o feminino dessa mãe, e quando ela toma esse feminino que é a autoestima dela, quando ela prioriza a sua relação com o divino, sabe? Quando ela se alimenta, quando ela se nutre daquilo, quando ela se automaterna. Gente, a mulher fica uma delícia. A mulher fica literalmente ela fica uma delícia, ela fica gostosa. É uma mulher gostosa de tá perto, e tu acha que tu não vai chover homem na tua horta, vai chover homem. Ou se tu já é casado, o teu homem vai fazer de tudo por ti, porque ele sabe que tu é uma gostosura. Não é porque tu é gostosa física, sabe? Porque tu é gostosa de estar junto, porque tu é leve, porque tu é deliciosa, porque tu é doce, porque tu é divertida, porque tu traz leveza, encantamento para essa relação. E daí tu tem o prazer de ser mulher, que delícia ser mulher. Nossa, como é bom ser mulher. É isso, Li. Obrigada por estar aqui. Então, eu espero que tenha feito sentido para vocês, né? O ano tá acabando, né? A gente já tá aqui em dezembro, então eu desejo, assim, eu vou fazer mais lives com vocês, né? Mas eu desejo que vocês possam abrir o coração de vocês, entendendo que vocês merecem ser essa mulher doce, essa mulher feminina, essa mulher gentil, carinhosa, amorosa, primeiro com vocês, para depois entregar para o mundo. Que cada vez mais todas as mulheres se conectem com esse feminino. Gratidão por toda a sua entrega e estar comigo nessa caminhada. Ai, querida, eu que agradeço pela tua confiança, Li. Daia, obrigada, meu amor. Gratidão também. Que possa tocar o coração de vocês. Compartilhem esse conteúdo com outras mulheres, para que possam chegar cada vez mais em outras mulheres. Porque, gente, é tão bom viver assim. É tão gostoso viver assim, é tão leve para uma mulher, é o nosso potencial, sabe? A gente se tornar essa fonte de inspiração para nós mesmas e para outras mulheres, de que é possível, tem preços, vai ser difícil, vai gerar culpa, vai, mas passa, gente. Aí você vai aprender uma coisa, você vai aprender a dizer não com leveza. Sabe, você vai aprender a dizer não, a dar limites de um lugar tão gostosinho aqui dentro que o outro vai dizer assim, ela tá certa, né? Porque tu não vai te esforçar, tu não vai nem precisar explicar. Não. Assim não. Assim não quero. Assim não precisa. Porque uma mulher que tá em posse da inteireza dela, ela não vai ficar sentada onde o amor não estiver mais sendo servido para ela. Não vai. Uma mulher inteira, ela não fica onde o amor não está sendo servido. E ela gentilmente vai agradecer, vai se levantar e vai dizer tchau. Com um sorriso no rosto. Mas aqui eu não fico mais. Certo, meus amores? Obrigada, vai ficar gravado assim, José. Compartilhem, né? Agradeço muito vocês. Eu ainda tô com alguns horários disponíveis para esse ano, para esse final de ano. Então, se você quer garantir o teu horário ainda até o final desse ano, manda um direct ou um WhatsApp, tá bom, gente? Um beijo, meus amores. Tchau, boa noite.